Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula e nesta videoaula nós iniciaremos a apostila 2, o capítulo 1. E como nós trabalharemos esta semana? Bom, nós trabalharemos com 3 videoaulas e isto vai ser muito bom, porque serão menores e nós fracionaremos aí as atividades do capítulo 1. Então, no capítulo 1, nós falaremos sobre os sentimentos, trabalharemos com o texto poema, conto contemporâneo, poema visual e tirinha. E quanto à gramática, trabalharemos com o uso da vírgula, dígrafos, substantivo concreto e substantivo abstrato. Gostaria que você abrisse aí sua apostila na página 3. Na página 3 nós temos aí o poema. O poema é um texto que tem uma estrutura muito específica. Que estrutura é esta? É a forma como ele é escrito. Nós sabemos que um poema, ele pode apresentar rimas ou não, mas o poema, ele é escrito em versos e em estrofes, ou seja, cada linha do poema nós temos um verso. E o grupo desses versos nós temos uma estrofe. Então vamos ao poema. Segredos. Rosalina tem segredos de várias cores. O segredo verde ela conta só no ouvido do beija-flor. O segredo lilás ela prende no cabelo e vai passear numa caverna quase de verdade. O segredo transparente ela põe para tingir no sol de setembro. O segredo azul ela escreve na pétala do jasmim. E o segredo alaranjado ela conta só para o ramo de alecrim. Então aí o tema do poema é segredo. E é um tema típico da idade de vocês. Vocês contam o segredo para o amigo, para a amiga, pedem para guardá-lo, né? Não revelá-lo a ninguém. E esse ato de você contar o seu segredo para alguém e pedir que não seja revelado, ou de alguém contar a você e pedir que não seja revelado, é um ato de confiança que você dá ou que você recebe. E como nós podemos honrar essa confiança? Não revelá-lo a ninguém, não é mesmo? No entanto, existem 2 tipos de segredo que nós podemos ver. Esse tipo de segredo sobre algo corriqueiro, comum, que acontece a todo mundo, um comentário e que essa pessoa te pede um segredo, como um desabafo, mas há também um segredo que vai expressar um pedido de ajuda. Por exemplo, um segredo que revela às vezes um ato de violência, que revela algo grave, em que esta pessoa precisa da ajuda de um adulto. Então, por vezes, esse tipo de segredo, ele deve ser revelado a um adulto de confiança, para que esse adulto possa ajudar essa pessoa que te confiou este segredo. Vocês estão vendo aí também na aula de redação a respeito do diário, que é um outro gênero textual que muitas vezes é usado na idade de vocês para revelar ali nas páginas de um livro, de um caderno, todo o sentimento que vocês têm ou de algo que aconteceu que você não quer guardar, que você não quer revelar a ninguém. Quer deixá-lo com você e escrevê-lo aí em um diário, é uma forma de você expressar os seus sentimentos sem contar nada a ninguém. Então aí, na página 4, nós temos um texto. Esse texto se trata de um conto contemporâneo. O que é um conto contemporâneo? O conto contemporâneo é uma história que foi criada a partir de uma realidade. Então, o conto contemporâneo é um conto mais atual, baseado na realidade atual de hoje. E esta história, ela conta um fato que aconteceu com Tiago, um menino de 11 anos. Mais ou menos assim.
Tiago é um menino que se corresponde com outra pessoa por carta e ele não quer revelar isto para ninguém. No entanto, esse ato dele se corresponder com outra pessoa é descoberto. E aí a interpretação de texto ela vai se basear nesse momento, nesse ato dessa descoberta, que alguém descobre que ele está se comunicando com outra pessoa. E quem descobre essa atitude do Tiago, conta, revela esse segredo dele. E aí vocês vão ver a reação do Tiago, a atitude que ele toma. Esta história é contada por um narrador. E nós vimos na última videoaula, vamos retomar um pouquinho, que o narrador ele pode ser personagem e ele pode ser narrador observador. Quando que o narrador ele é personagem? Quando ele está incluído na história. Quando o fato ou os fatos narrados acontecem com ele, o narrador. Quando o narrador ele é personagem, o fato ele vai ser escrito com verbos flexionados na primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Quando o narrador ele é observador, os fatos serão narrados a partir de uma observação. Alguém vai contar, o narrador vai contar este fato, mas ele não vai participar desta história, porque esse fato não aconteceu com ele. Ou ele viu, ou acontecendo este fato, ou ele criou esta história sem se envolver, ou alguém contou este fato para ele e ele resolveu contá-lo. Quando o narrador ele é observador, os verbos estarão flexionados na terceira pessoa. Então, a interpretação de texto focará também nessa questão do narrador. Questionamentos. Haverá também um trecho no texto onde há um questionamento. E esse questionamento, ele é feito a alguém ou ele é feito, ou o narrador faz esse questionamento a si mesmo? Então, para que foi feito esse questionamento na história? Qual o intuito deste questionamento? Então, vamos nos ater aqui à questão do narrador. A história, que é um trecho da história que eu tirei, e fala assim: enquanto eu recolhia as cartas sem saber muito bem o que fazer com elas, tomei uma decisão. Jurei para mim mesmo que não iria contar nada. Mais adiante, fala assim: já no meu quarto coloquei as cartas no lugar delas, no meio do livro de geografia que não uso mais. Fiquei parado e pensando, até que tive uma ótima ideia. Fiquei na dúvida. Então, se vocês observarem, vamos ver os verbos aqui. Olha, aqui a pessoa aqui, olha, eu recolhia, jurei, coloquei, fiquei. Novamente aqui, até que tive, fiquei. Então, quem recolhia? Eu. Jurei, eu coloquei, eu fiquei, eu tive. Então, aqui, nós observamos que o verbo está flexionado na primeira pessoa do singular. Então, qual é o tipo de narrador do texto? E as interrogações no texto? Nós temos assim: será que eu iria aguentar? Será que eu iria conseguir? Muito bem. Quando nós escrevemos uma interrogação, quando nós escrevemos um questionamento direto, nós usamos o ponto de interrogação para marcar aí esse questionamento, né? Nós usamos a interrogação. Este questionamento aqui está sendo feito a quem? Quem está sendo feito? Ora, está sendo feito a própria pessoa, a pessoa fazendo questionamento a si mesma. Então, quando você faz um questionamento a si mesma, esperando uma resposta de você mesmo, qual o intuito? Por que você faz esse tipo de questionamento para você?
Não é para você despertar em você uma reflexão, um pensamento? Porque quando você faz um questionamento a outra pessoa, você espera uma resposta dessa outra pessoa. E aí pode ser um questionamento que não seja para reflexão, né? Então, o ponto de interrogação põe-se no final da oração com entonação de interrogativa ou de incerteza. Então, aqui nesse trechinho, essa interrogação aqui, esses questionamentos aqui, foram feitos com qual intuito? De buscar uma resposta de outra pessoa ou uma resposta a si mesmo? Uma resposta de si mesmo, qual que é a intenção desse questionamento? Seria de despertar o pensamento, despertar um momento de reflexão? Bem, agora eu gostaria que vocês lessem aqui comigo este outro trecho. Olhe a grande novidade. Agora ele decidiu não abrir mais a boca e nos escreveu este bilhete. Leia o que está escrito. Vamos nos ater aqui a este início. Então, este início, nós temos aqui, olhe a grande novidade. Nós temos aqui um verbo, nós temos aqui um artigo, um adjetivo, que eu vou colocar aqui como AD, e nós temos aqui um substantivo. E agora nós vamos nos ater a estes significados, substantivo e adjetivo. Bem, o substantivo é a forma como classificamos as palavras que têm a função de nomear seres, objetos, locais, estados, ações e sentimentos. Então, substantivo é uma palavra que nomeia alguma coisa. Casa, nós sabemos o significado de casa, é uma construção utilizada para moradia. Este é o significado de casa. E quando nós falamos casa, já vem à nossa mente isto, né? As quatro paredes, com um telhado, porta, janela. Quando nós falamos de mar, nós sabemos o que é. É uma porção de água salgada com praia. Então, isto daí, o substantivo, ele nos remete a um significado. Só que os substantivos, o grupo de substantivos, pode se dividir aí em dois pequenos grupos, que são substantivos concretos e substantivos abstratos. Então, vamos lá. Quando que os substantivos são concretos? Os substantivos concretos indicam objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais e lugares. Também os substantivos que indicam seres existentes no mundo real e seres fictícios e imaginários, cujo conceito é do conhecimento comum, como as figuras folclóricas e mitológicas. Então, o substantivo concreto é todo substantivo que existe uma imagem dele para nós. Ele é real, ele existe. Seja na nossa imaginação, seja uma invenção, mas tem uma imagem que nos remete àquela palavra. Por exemplo, quando nós falamos aqui gato, gato é um animal, você tem a imagem de um gato. Quando você fala aqui, por exemplo, copo, é um objeto, você tem a imagem de um copo, aquilo é concreto. Quando nós falamos de seres do mundo real, por exemplo, quando eu falo assim, Ziraldo, ele existe, é do mundo real. E existe o Ziraldo, escritor. Agora, quando nós falamos aqui, por exemplo, do mundo fictício, quando eu falo aqui, Saci Pererê, apesar de ser algo que não seja real, não é na nossa realidade, ele não existe, mas ele foi criado, ele foi inventado, foi criada até uma imagem, um desenho para simbolizá-lo. Existe um símbolo para representá-lo. Então, o substantivo concreto é isto. São palavras designadas para dar nome a seres,
para dar nome a, seja animais, a seres humanos, a seres mitológicos, a objetos, a animais, vegetais e minerais. Esses são os substantivos concretos. Por exemplo, casa, mar, água, copo, comida, tá? Então, isto aí são substantivos concretos. E os substantivos abstratos? Substantivos abstratos são palavras que designam ser de existência dependente. Então, olha só. Copo. Já foi determinado que aquele objeto é um copo. Então, ele existe, ponto. Agora, e o substantivo abstrato? O substantivo abstrato, ele precisa de um outro substantivo para existir. Então, por exemplo, amor. Quando que existe amor? Quando uma pessoa, ela passa a sentir, a ter este sentimento nela e expressar esse sentimento nas suas ações. Então, precisa de alguém para existir o amor. Beleza. Você olha um quadro e acha ele belo. O quadro só é belo porque você o achou belo. Fome. A fome só existe quando alguém a sente. Então, precisa de um outro para existir. Este é o substantivo abstrato, ok? E os adjetivos? Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe qualidade, característica, aspecto ou estado. Então, o adjetivo, ele vai existir para qualificar um substantivo. O adjetivo, ele vai trazer uma descrição de um substantivo. Então, ele vai existir na dependência de um substantivo. O adjetivo vai existir a partir de um substantivo, tá? Então, nós temos aqui exemplos de substantivos, adjetivos. Pequeno, velho, antigo, novo, alegre. Por exemplo, quando eu falo assim, o homem velho, eu não estou falando de qualquer homem, estou falando de um homem que é velho. Então, esse velho está caracterizando este homem, ok? Então, voltaremos agora àquele trecho lá do início. Vamos nos ater a esse pedaço aqui. Olhe a grande novidade. Então, novidade aqui é o quê? Substantivo. Esta novidade, ela é o quê? Grande. Ela está caracterizando este substantivo. Então, aqui nós temos um adjetivo. Então, nós temos aqui substantivo novidade e adjetivo grande. E com relação ao uso de vírgula e dígrafos, vamos nos ater agora aos usos da vírgula. As vírgulas, elas são sinais de pontuação que dentro da língua portuguesa existem regras para que nós a usemos. E a vírgula, aqui, nós vamos ater a 3 regras das que existem, tá? Apenas 3. Então, vamos lá. A vírgula é um sinal de pontuação usada em diversas situações. Veremos 3 dessas situações. Então, a vírgula, ela é usada em diversas situações. A primeira aqui que nós vamos analisar. Ela é usada para separar elementos enumerados. O que é isso? Toda vez que nós vamos escrever, e nós vamos citar uma sequência de ações, que nós vamos citar uma sequência de objetos, esta sequência de objetos, esta sequência de ações devem vir separada por vírgulas. Então, todos os objetos escritos ali serão separados por vírgulas. Assim como toda a sequência de ações, todas essas ações serão separadas por vírgula. Então, a vírgula será utilizada para separar uma sequência de palavras.
Olha só este exemplo. Isaac colocou em sua mochila cadernos, lápis, borracha, apostila, lanche e foi para a escola. Então, por que nós usamos vírgulas nesse trecho? Por que nós temos aqui, então, vírgulas? Porque, olha só, as palavras cadernos, lápis, borracha, apostila, lanche são substantivos de uma sequência. Que sequência é essa? De objetos que o Isaac colocou dentro da mochila, tá? Se você falar assim, escrever assim, minha mãe foi ao supermercado e comprou arroz, biscoito, pão de queijo e suco. Arroz, biscoito, pão de queijo, suco estarão separados por vírgulas porque pertence a uma sequência de coisas que sua mãe comprou no supermercado. No meu aniversário, minha mãe fez brigadeiro, cajuzinho, beijinho e pé de moleque. A sequência de docinhos estará separada por vírgulas. Outro exemplo, Maria Vitória jantou, escovou os dentes, colocou o pijama, leu um pouco e foi dormir. Então, aqui nós temos vírgula aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque está se tratando de uma sequência de ações que Maria Vitória fez antes de dormir. Então, olha, jantou, escovou os dentes, colocou o pijama, leu um pouco, só então foi dormir. Então, todas as vezes que vocês forem escrever e que vocês forem tratar de uma sequência, seja de ações, uma sequência de objetos, de algo que foi feito, esta sequência, estas palavras têm que vir separadas por vírgula. Este é o primeiro caso, primeira regra. Segunda, isolar palavras ou expressões que indicam tempo ou lugar. Toda vez que vocês estão escrevendo, que vocês vão falar de um lugar ou vai fazer a marcação de um tempo, esse trecho da frase ou do período deve de vir separado por vírgula. Olha só, quando terminou de estudar, Lívia foi brincar. Em que momento, em que tempo Lívia foi brincar? Quando ela terminou de estudar. Então, esse quando terminou de estudar está marcando um tempo. Então, esse trecho tem que vir aqui, ó, separado por vírgula. Na cidade de Muriaé, o calor é intenso. Onde que o calor é intenso? Em que lugar? Na cidade de Muriaé. Então, na cidade de Muriaé é um trecho que marca o lugar. Então, esse trecho tem que vir separado por vírgula quando você for escrever. Então, retomando, todas as vezes que você vai escrever algo e que há um trecho que vai fazer uma marcação de tempo, ou um trecho que vai fazer a marcação de um lugar, esse trechinho tem que vir separado por vírgula. E aposto, mas o que é aposto? Vamos lá. O aposto é um termo utilizado para ampliar, resumir, explicar ou desenvolver seu significado. O aposto é um trecho que é colocado na escrita, ele é usado para explicar, para detalhar ou para resumir algo que foi dito antes na frase. Então, por exemplo, aqui, Ziraldo, escritor mineiro, escreveu O Menino Maluquinho. O trecho que está entre vírgulas, escritor mineiro. Mas antes de escritor mineiro, o que eu tenho? Ziraldo. Escritor mineiro está fazendo referência a quem? Está se referindo a Ziraldo. Então, escritor mineiro está me explicando que eu não estou falando de qualquer Ziraldo, eu estou falando do Ziraldo que é escritor mineiro. Isso aqui é uma explicação, é uma informação extra de Ziraldo. E esta informação, se ela for retirada da frase, ela não vai comprometer o seu entendimento.
Porque se eu falo assim, Ziraldo, escritor mineiro, escreveu O Menino Maluquinho. Se eu disser para você assim, Ziraldo escreveu O Menino Maluquinho, você sabe de qual Ziraldo que eu estou falando. Nicole e Alicia, alunas do 5º ano B, são amigas. Então, quando eu falo Nicole e Alicia, eu não estou falando de qualquer Nicole, eu estou falando da Nicole e da Alicia, que são alunas do 5º ano B. Então, esse trecho está entre vírgula, por quê? Porque está especificando, está ali restringindo quem é essa Nicole e quem é essa Alicia. Elas são as alunas do 5º ano B. Então, está trazendo aqui uma informação extra sobre Nicole e Alicia. Está especificando aqui quem são essas amigas. Então, aí nós vimos os três regras para o uso da vírgula. Enumerar, para destacar marcação de tempo e lugar, e para o aposto, que é uma explicação que vem extra na frase sobre os substantivos falados anteriormente, ou o substantivo. Então, essa explicação, ela vai tratar de uma informação que está ali naquele trecho. Agora, e dígrafos? O que são dígrafos? Dígrafo é a sequência de duas letras que forma um único som. Então, é uma sequência que forma um único som. Então, aqui, olha, RR, SS, SC, SC com cedilha, XC, CH, LH, GU e QU. São exemplos de dígrafos. Esses dígrafos são formados por duas letras, mas quando são pronunciados, sai apenas um único som. Então, olha lá, missa, nós temos duas letras, dois S's, mas quando nós pronunciamos missa, sai apenas o som de um S. Torre, nós temos dois R's, quando a pronúncia é apenas de uma letra. Palha, nós temos L e H. Quando pronunciamos, parece que é apenas uma letra. Ninho, a mesma coisa. Queijo, também. Chamo a atenção de vocês para os dígrafos aqui, GU e QU. Os dígrafos GU e QU, eles só ocorrerão quando a letra que vier depois aqui do U for I ou E. Então, olha, inesquecível. Por quê? Quando eu falo que, eu tenho a pronúncia de apenas uma letra. Alguém, nós temos apenas a pronúncia de uma letra. Quando eu falo água, aí eu tenho a pronúncia também do U. Então, aí eu não tenho dígrafo, tá? Então, o dígrafo, ocorrerá dígrafo em QU e GU, quando após vierem as vogais I ou E, ok? Então, agora, as atividades desta semana são as atividades que estão entre as páginas 4 e 12. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Entre em contato comigo, que será um prazer te atender, tá? Não fique na dúvida. Faça as atividades, assista o vídeo com atenção e eu estou à sua disposição. Um beijo e fique com Deus.